hoje nesse tema, mortos de fato, e que vocês prestassem muita atenção nisso, porque eu vou desafiar muita coisa que você tem ouvido a respeito da palavra de Deus, que às vezes não está em acordo com a palavra de Deus, né? O Evangelho, ele desafia a nossa mente. Não tem um cara que desafia mais a mentalidade cristã do que Paulo. Paulo desafia a religiosidade que as pessoas formam ao redor do cristianismo. Um dos grandes problemas da igreja é que ela se torna religiosa. Esse é o problema. Porque Paulo, ele prega um evangelho chamado Evangelho da Graça, ou de la Gracia. Eu sei que para os irmãos graça é gordura. Né? Mas o Evangelho da Graça é, na verdade, muito mal compreendido pela igreja cristã, por incrível que pareça. E toda vez que a gente ensina o Evangelho da Graça, os próprios cristãos se tornam abismados com o que a gente está pregando, porque parece que contradiz a ideia religiosa, e contradiz de fato. E Paulo, toda vez que Paulo ensinava o Evangelho da Graça, havia 1000 perguntas contrárias ao que ele estava pregando. Por exemplo, ele ensinava que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E ele falava assim, isso não depende do comportamento humano, não depende das obras. Isso está claro no livro de Romanos. E no capítulo 5, que é o capítulo anterior ao que a gente vai ler aqui, ele expõe isso de uma tal forma que a única pergunta que pode surgir ali então é a seguinte, essa pergunta aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque essa pergunta era muito feita. Por que era feita? Porque Paulo pregava que nós estamos absolutamente salvos e justificados pela fé em Jesus Cristo, independente das obras da lei. Então todo mundo perguntava assim, mas então a gente pode pecar, pode continuar pecando, se Jesus já nos perdoou eternamente, aleluia? Essa é uma pergunta que é feita costumeiramente a quem ensina a graça. Eu até digo o seguinte, se essa pergunta não for feita para um pregador do Evangelho, é porque ele ainda não está pregando a graça de Deus. Porque no momento em que ele prega a graça de Deus de verdade, como Paulo, essa pergunta é inevitável. Amém, irmãos? Essa pergunta é inevitável. Então veja só. Ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde, de modo nenhum. Como nós viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Morremos para quem? Para o pecado. Para o pecado, certo? Agora que eu quero que vocês entendam o que a Bíblia diz sobre essa questão de pecado. Ok? Quando Paulo está falando de pecado aqui, ele está falando da natureza do pecado. Ele não está falando de atos pecaminosos. Né? Paulo está falando de pecado aqui. Como nós permaneceremos no pecado? Mas Paulo não está falando de pecados, plural. Ele está falando de pecado singular. Por quê? Porque ele está falando da natureza pecaminosa. Uma coisa, irmãos, é a natureza pecaminosa. Outra coisa são as ações pecaminosas que nascem dessa natureza pecaminosa. Foi claro ou não? É porque nós temos uma natureza pecaminosa e nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores de nascença. A natureza nos faz pecar. Mas agora eu quero falar algo que é revolucionário, que vai deixar você com surpresa. Paulo está dizendo que o crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo, que nasceu do Espírito Santo, que tem uma nova natureza no Espírito, esse sujeito está morto de verdade para o pecado. Você que nasceu de novo, você que nasceu do Espírito, você que tem uma nova natureza regenerada, você não está mais vivo para o pecado. De verdade, isso não é simbolismo não. Paulo está falando uma coisa autêntica, que o cristão tem que entender de uma vez por todas. O nosso espírito, regenerado pelo Espírito Santo, nos matou de uma vez para a natureza pecaminosa.
dentro do teu espírito não tem mais uma natureza de pecado. Diga amém. Amém. Você não é pecador de fato. No espírito. Eu quero que você entenda isso para que você não se confunda. Eu não estou dizendo que você não pode pecar. Você vai ver o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo ensinar como Paulo ensina. Paulo vai ensinar nesse capítulo 6 que todos nós podemos pecar ainda. Nós podemos pecar porque nós temos ainda um restante de pecado que foi implantado na nossa mentalidade, no nosso corpo, na nossa alma. Mas o nosso espírito não tem mais pecado. Aleluia! Você não tem mais pecado no teu espírito. Você está pronto para o céu. Se você morre hoje, você não tem que ficar penalizando, pagando pena no purgatório. Por quê? Porque o teu espírito já está regenerado de uma vez por todas, para toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Isso é evangelho. Amém? Você não tem que ficar pagando os seus pecados por prestações, porque Jesus já pagou os seus pecados de uma vez por todas na cruz do Calvário e te deu uma nova natureza em Cristo Jesus. Então ele pergunta o seguinte: de modo nenhum nós continuaremos a viver no pecado, porque nós morremos para o pecado. Mas morremos aonde? Em nosso espírito. Em outras palavras, trocando em miúdos, o teu espírito morreu e renasceu de uma só vez. O que aconteceu no nosso espírito no novo nascimento foi o seguinte: Jesus matou a velha natureza e nos deu uma nova, instantaneamente. Você morreu de verdade no novo nascimento. Todos vocês nasceram de novo, ou não? Quando vocês creem em Jesus, a palavra de Deus diz que vocês nasceram de novo. Todos vocês que são de Jesus, vocês nasceram do Espírito Santo. Se vocês ainda não nasceram do Espírito Santo, então vocês precisam nascer do Espírito Santo. Mas se todos já nasceram do Espírito Santo, então aconteceu algo em vocês. O quê? Vocês morreram e nasceram de novo. Vocês primeiro tiveram que morrer e nascer. Vocês só nasceram do Espírito porque vocês morreram para o pecado. As duas coisas são simultâneas no novo nascimento. Você já não é mais um pecador de natureza, porque a sua verdadeira natureza é Espírito. Foi claro, mano? Porque você é nova criatura, o teu Espírito é absolutamente regenerado e novo, como Jesus Cristo. Você é idêntico ao Senhor Jesus Cristo, mas é em Espírito. Porque se você for sondar a sua alma, você vai ver que você é bem diferente de Jesus ainda. Você ainda tem ímpetos de raiva, você tem ímpetos de emoções erradas. Por quê? Porque eu não estou falando da alma. Ficou claro? A alma é outro departamento do humano. A nossa alma tem defeitos, a nossa alma não é perfeita. A nossa alma tem angústias, tem medos, tem ímpetos de impulsos do passado que nós fomos adquirindo. Tudo isso precisa ser transformado pela renovação da mente, diz o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então o problema do crente não está no espírito. O problema do crente está onde? Na mente. Amém? Então ficou claro para os irmãos que vocês morreram para o pecado? Vocês podem falar assim: pastor, eu não sinto que eu morri para o pecado. Mas aqui não é uma questão de sentir ou não, é uma questão de crer. Você nunca vai ver as coisas do Espírito pela emoção, pelos sentimentos, porque isso é alma. Emoções e sentimentos é a parte da alma humana. É por isso que a gente tem que andar pela fé. Quando a palavra de Deus diz: eu morri para o pecado, eu creio. Porque a palavra de Deus está me dando um retrato interno do que aconteceu comigo. Aleluia. Aí ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Mas aqui você precisa entender algo que eu preciso explicar para você. Paulo não está falando do batismo nas águas aqui. Se você entender isso, você está entendendo errado a Bíblia. O que Paulo está falando é o seguinte: quando a gente nasce do Espírito, todos nós somos batizados no Espírito, em Cristo. Todo cristão, todo crente de fato, quando nasce do Espírito Santo, ele é automaticamente batizado em Cristo. Batismo aqui significa que ele foi unificado com a natureza divina em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro batismo, do qual
o batismo nas águas é apenas um símbolo. Foi claro ou não? O batismo nas águas, que todos vocês foram batizados, acho que todos foram, é apenas um simbolismo do verdadeiro batismo. O que é o verdadeiro batismo? É a tua nova natureza que foi batizada no Espírito. Você foi imerso em Cristo. Você está completamente tomado pela natureza divina. Aonde? Os irmãos agora estão entendendo isso. Se você não entender esses princípios do Evangelho, você não vai entender nada. Por que você não entende seu comportamento diário? Você fala, mas meu Deus, como é que Deus pode me perdoar eternamente se eu ainda piso na bola, se eu erro? Você está tentando lidar com Deus baseado nas suas obras, baseado no seu comportamento, que tem uma importância, mas não uma importância justificativa. O nosso comportamento e a nossa santidade diária são importantes, mas não para nos fazer aceitos a Deus. O que nos faz aceitos a Deus não é o nosso bom comportamento, mas é Jesus e o seu sacrifício eterno. Que isso fique claro para os irmãos. Amém? Então todos nós somos batizados em quem? Em Cristo Jesus. Você que é de Jesus, você foi batizado de uma vez por todas na natureza divina. Você está imerso. Batismo significa imersão. Você está inundado pela natureza gloriosa de Jesus. Se você pudesse ver o teu espírito agora através de um aparelho, você vai ver quão perfeito você é. Você é perfeitíssimo em espírito, irmão. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é... Isso quem falou? Foi Jesus, não foi? Jesus está dizendo o seguinte: o nosso espírito regenerado está pronto. Ele deseja as coisas espirituais sempre. Quem não deseja é a nossa carne. Entendeu? Se você for guiado pelo teu espírito, você participa de todos os cultos com alegria, porque o teu espírito tem prazer nisso. Mas quer ver? Quando você fica em casa falando, vou assistir o Faustão. Aí você já percebe que não é o espírito que está dominando. Foi claro ou não? O teu espírito quer as coisas de Deus de maneira categórica, porque ele é nascido de Deus, ele tem a mesma sintonia de Deus. Mas a tua carne faz tudo ao contrário daquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Nós vamos aprender rapidinho isso daqui hoje, tá bom? Aí ele diz assim: nós fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo. Não é o batismo na água, hein, irmãos? É o batismo espiritual. Você foi sepultado de verdade. Aquela velha natureza que você nasceu do seu papai e da sua mamãe, aquele velho espírito que você tinha, pá, foi morto por Jesus nessa operação sobrenatural. Você nasceu com um espírito torto, um espírito pecaminoso dentro de você. E na sua nova natureza, Jesus batizou você com a natureza divina. Você agora foi sepultado de uma vez por todas. Você não tem uma natureza pecaminosa. Quando eu falo isso, às vezes os irmãos não entendem. Você não tem uma natureza. Você não tem duas naturezas. Eu quero deixar claro nessa lição de hoje. Você não tem uma natureza pecaminosa e uma natureza santa. Não. Você só tem uma natureza. E você já vai aprender por que você peca então. Ok? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sabe por que você agora pode andar em novidade do Espírito? Porque você já recebeu a ressurreição no teu Espírito. Você é ressurreto. Isso aqui precisa ficar claro na tua cabeça. Assim como Jesus ressuscitou, o teu Espírito ressuscitou igualzinho com o dele. O nosso corpo físico ainda está em pecado, em fraqueza. Mas o nosso espírito já está ressurreto, do mesmo jeito que Jesus está ressurreto. Essa é uma realidade dentro de você e você precisa saber disso. Tá bom? Aí ele diz assim: sabendo isto, note essa expressão que ele está dizendo aqui. Você precisa saber isto para que você tenha libertação. Se você não souber isso, você vai passar o restante da vida achando que você é pecador. E quanto mais você acha que você é pecador, mais você peca. Quanto mais você acha que você é fraco, mais poder o pecado tem sobre você. Mas quando você sabe isso, note essa expressão: sabendo isto.
que foi crucificado com ele, o nosso o quê? O nosso velho homem foi crucificado com Jesus de uma vez por todas, em espírito. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sirvamos o pecado como escravos. Você precisa entender agora, porque agora vai entrar numa parte bem prática da sua vida diária. Por que você tem compulsividade? Por que você não quer fazer algo e acaba fazendo? É por causa desse corpo do pecado que ele está falando aí. Note, foi crucificado com Jesus o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. Agora eu quero que você entenda. Nós não temos mais uma natureza pecaminosa. Foi morta na cruz do Calvário, mas ficou um corpo. É como se você matasse alguém e ficasse o defunto. Entrou. Puxando o pé. Puxando você pelo pé. Note, sabe o que faz você pecar? É esse corpo que ficou. É esse corpo do pecado, que já não é mais a tua natureza verdadeira, mas é apenas um corpo defunto. É um corpo morto, que ainda tem os mesmos impulsos de antes. Que está na tua mente, que está na tua alma, e que manifesta no teu corpo, mas já não está mais em espírito. Foi claro? Na tua natureza verdadeira, na tua verdadeira identidade com Deus, Deus te olha como santo, e como justo e como reto. Deus não te olha mais como um pecador. Ele fala para você assim, meu filho e minha filha. É por isso que Paulo fala assim, o Espírito que habita em nós nos faz dizer, Abba, Pai. Sabe o que significa isso? Abba, Pai. Significa paizinho. Como? Pai querido. Pai querido, ou paizinho. Qual é o pecador que pode dizer isso de Deus, rapaz? Se você fosse um pecador, você teria a ousadia de chamar Deus de paizinho? Ou de papai? Não. Todo mundo que está em pecado está separado de Deus. Porque Deus é santo. Foi claro, irmãos? Você só tem unidade com esse Deus santo porque você já não é mais pecador. Jesus matou o teu velho homem. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ali, como diz, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, existem outras traduções onde, em vez do homem, podia cortar esse homem daí e botar espírito, não? Porque esse homem aí não é humano, não é carne, não é carne. É. Há outras que diz, em vez do homem está escrito espírito. Tem algumas versões que falam nossa velha natureza, entendeu? Mas por quê? Porque a Bíblia entende que a sua verdadeira natureza é espiritual. A Bíblia é espiritual. A palavra de Deus é espírito. Deus é espírito. E Deus criou você espírito. Deixa eu falar, boa pergunta sua. A nossa verdadeira natureza é espiritual. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Nós não somos o inverso. As pessoas são tão acostumadas com o corpo que elas acham que elas são um corpo que possui uma alma e tem um espírito. Não! A Bíblia diz que nós somos um espírito. Você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Diga. Enquanto você não falar isso com convicção, você não entendeu o Evangelho. Você não é esse corpinho que eu estou vendo aqui. Como assim, pastor? Você não é esse corpo que você usa. Porque quando ele morrer, você vai continuar existindo, você vai continuar sendo quem você é. O corpo vai ser sepultado, mas você não deixa de existir. Quando Jesus apareceu no Monte da Transfiguração com os seus discípulos, imediatamente ele entrou numa dimensão celestial. Apareceram falando com ele na frente de Pedro, Tiago e João, dois caras. Quem eram? Precisa ler a Bíblia, irmão. Apareceu Elias e Moisés, que já tinham morrido, sabe quanto tempo antes? 2.500 anos. Muito tempo antes. Aí eles entram na dimensão do Espírito e vêm falar com Jesus. Porque o corpo deles está perdido aí. Mas eles estão ali firmes e fortes. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles são Espírito. Deus só deu esse suitcase aqui, esse suitcase para nós, por causa dessa dimensão física. Mas você não precisa desse corpo. Agora, quando você morre, você está na presença de Deus. Aleluia.
A palavra de Deus diz que Deus vai te dar um outro corpo, que é espiritual. É físico-espiritual. É uma coisa muito louca que não vou nem entrar em detalhe. Mas o verdadeiro corpo que nós teremos é semelhante ao de Cristo. Atravessa a parede e come. Tem poder de comer coisas físicas. Vocês não viram o que Jesus fez quando ressuscitou? Ele aparece no meio da sala dos discípulos sem abrir a porta. Não me pergunta, porque eu também vou perguntar um dia lá no céu. Mas o que eu quero, meu foco aqui é o seguinte: o teu velho homem, que é o que ele perguntou ali, que é espírito, foi crucificado de verdade e morreu com Cristo Jesus e nasceu instantaneamente, num ato só. Morreu, nasceu. Papo. A tua nova natureza é perfeita e santa. É por isso que Deus te chama de filho, porque Deus não poderia chamar um pecador de filho. Se você tivesse um espírito pecaminoso como antes, você não poderia ser chamado de filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que porque nós cremos em Jesus, agora nós somos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas de Deus. Criatura é aquele que foi feito por Deus, com a mão de Deus. Adão foi feito com as mãos de Deus. Filho é aquele que foi gerado das entranhas de Deus. Aleluia, os irmãos estão entendendo o poder disso? Você agora já não é mais uma criaturazinha que foi apenas criado de Adão. Você não é descendente de Adão. Você foi gerado agora do próprio Deus. No momento que você cair essa ficha, você nunca mais vai ser o mesmo. É isso que o Evangelho quer que você entenda. Sabendo isso, a partir do momento que você souber isso, Satanás perde todo o poder na tua vida. É por isso que ele não quer que você saiba isso. A palavra de Deus diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento e o conhecimento. Bem? Agora, o meu ponto desse versículo aqui é o corpo do pecado. Você só tem a compulsividade que você tinha antes de nascer de novo, porque ficou um corpo restante que é nada mais, nada menos do que uma programação de computador, uma programação mental que foi mantida na tua alma antes de você conhecer Jesus Cristo. É essa programação que Paulo chama de corpo do pecado, que faz com que você ainda tenha certas inclinações erradas, certas palavras inadequadas, um comportamento errado. É esse corpo, mas não é a tua verdadeira natureza. Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte: se você souber disso e você se identificar com o teu novo homem, esse poder do corpo é destruído. Esse poder do corpo do pecado é destruído diariamente. E você vai perdendo esse poder. Essa força do pecado vai sendo perdida em você. Você vai ganhando força onde? Do Espírito. Porque você deixa de ser escravo desse velho defunto. Irmãos, isso é muito poderoso que eu estou falando aqui. É muito poderoso. Amém? Aí ele diz assim: porquanto quem morreu está justificado, ou seja, livre, liberto do pecado. Você que morreu para Jesus, para o pecado, está livre dele. Se você não quiser pecar, irmãos, você vai ter que andar em espírito. É por isso que Paulo diz: andai em espírito, e vocês não vão obedecer esse corpo do pecado. Como é que é andar em espírito? É colocar a tua mente em harmonia, em sintonia com o que ele está falando. Você diga para você todos os dias: eu sou uma nova criatura de Yahweh. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu sou filho de Deus e não há pecado no meu espírito. Quando você fala isso com autoridade, você ganha esse poder na tua alma. Mas enquanto você continua falando: eu sou apenas um velho pecador, salvo pela graça, você está se enganando. Por isso que Paulo disse: você não está sabendo isso. Quando você diz assim: é porque o Senhor não me conhece, no meu dia a dia eu sou tão fraco, você ainda não está andando no poder da nova criatura. Você está se identificando com a tua fraqueza. Com quem é que você se identifica todos os dias? Com o novo homem ou com o velho homem? Quando você diz assim: eu sou deprimido, você está se identificando com o velho homem. Porque no novo homem não tem depressão. Quando você fala assim: eu sou um pobre, você está se identificando com a velha natureza. Por quê? Porque a nova natureza é próspera. Nós somos abençoados com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando vem lutas na sua vida, como alguém me contou no início do culto, lutas existem para você exercitar a sua nova natureza. Amém? Quando o diabo vem contra você, você vai ter que olhar para ele. Sabe por que Paulo falou da armadura de Deus em Efésios 6? Ele diz assim: vocês têm que ter uma couraça em vocês chamada justiça. Não é isso que ele falou lá? A couraça da justiça? É exatamente isso. É aquele poder de dizer para Satanás: eu não sou mais pecado, eu sou justo. Essa é a couraça da justiça. Quando você se identifica com a nova natureza que Jesus te deu em espírito. Aí ele continua dizendo assim: ora, se nós já morremos com Cristo, nós cremos que também com Ele viveremos. Quando? Viveremos quando? Eternamente, não? Mas a partir de quando? Quando Ele voltar. Não. Desde quando a gente aceitou, desde que foi batizado. Esse é um ponto culminante que eu tenho que perguntar para vocês. Porque se você entende errado, você não entende a dinâmica do poder de Deus para o aqui e agora. Paulo está dizendo, se nós já morremos com Cristo em espírito, a gente crê também que passa a viver imediatamente pelo poder do Espírito. Porque é impossível você morrer e não viver imediatamente. Você não vai viver quando Jesus voltar. Você já está vivendo a vida eterna aqui e agora. Aleluia. Aonde? No teu espírito. Você precisa trazer, você precisa sugar essa vida do Espírito e trazer para a tua alma, para a tua mente. O poder do Espírito tem que fluir em você. Irmãos, é claro para você isso ou não? Está ficando claro ou não? Você precisa sugar a vida que você já tem em Espírito. Se você já morreu com Cristo, você agora também com Ele viverá todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não existe feriado para a nova vida. É 24/7. Depende muito do que você pensa. Se você pensar como o velho homem, você vai agir como o velho homem. Sim ou não? Se você pensar que você é uma nova criatura, a tua fé vai trazer a realidade, a manifestação dessa nova criatura que está no teu espírito. Você vai ser um homem de poder, uma mulher de unção. Você vai ter capacidade de orar com a capacidade do Espírito. A carne é fraca demais, irmão. A carne não consegue realizar as coisas do Espírito de Deus. Você precisa de Espírito. Dinâmico. Dunamis. Você precisa de dunamis do Espírito. Dunamis significa poder. Ok? Quando Jesus falou aquilo lá para os discípulos dele, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O que estava acontecendo com os discípulos? Ele falou assim: fiquem aqui orando um pouquinho que eu vou ali orar. Não foi isso? No Getsemane. Quando Jesus voltava, o que acontecia com os discípulos? Estava tudo babando pelos canos da boca. Por quê? Porque a carne não aguenta as coisas do Espírito. Você precisa de Espírito para estar vivo nas coisas do Espírito. Tenta orar pela carne. Você não ora 3 segundos, você já cai. Oração genuína é coisa do Espírito. Entendeu? É por isso que o jejum é importante. E entra aí uma coisa que ela me pediu um dia. Sabe por que o jejum é importante, querido? Porque o jejum faz você lidar com esse corpo de pecado. Você fala aqui, olha aqui, cara, quem manda aqui sou eu. Eu quero comer picanha. Hoje não, hoje é o Espírito que manda. Quando você tem essa disciplina, você traz o poder do Espírito para a tua alma de maneira poderosa. Entenderam isso? A minha sogra conta da história de uma pessoa que ela conheceu que fazia jejum, muito jejum e oração contínua. Um tio dela. Quando o cara passava perto de certas pessoas que tinham demônio, elas caíam endemoniadas só pelo poder que esse cara tinha. Vocês pensam que isso não é possível? É porque o cara está tão numa dimensão sobrenatural que ele passa perto de pessoas, os demônios sabem que ele está cheio da unção. Se você estiver cheio dessa unção, você coloca a mão sobre as pessoas e elas são curadas pelo poder que está no teu espírito. É uma coisa muito gloriosa isso. Agora, isso não é coisa para super espirituais. Isso é uma coisa para toda a igreja de Jesus Cristo.
para mim e para você. Amém? Então vamos continuar aqui. Diz assim. Agora, isso daqui já é um outro texto bíblico. Ó. Paulo, que escreveu Romanos, que é o texto de hoje, também escreveu Colossenses. Olha como ele não se contradiz nesse outro texto, que é outra carta. Ele diz assim, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, olha a importância do pensamento. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão o quê? Mortos. Vocês estão mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aonde? No teu espírito. Isso é muito mistério. Você tem que entender isso. Ok? Como você já está ressuscitado com Cristo, o poder da ressurreição está atuando em você, você tem que trazer para fora esse poder diariamente. Não aceite a mentira do diabo, dizendo que você é um fraco, que você é um pecador, que você é um carente. Cuidado. Amém, irmãos? Isso é muito sério. A carência que a gente vê tão comum no mundo de hoje, as pessoas desesperadas por tanta coisa, por comida, por namorado, por isso, por sexo, por tantas coisas, é uma manifestação da carne. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, não me entendam mal. Comida é importante, namorado é importante, sexo tem o seu lugar. Todas essas coisas têm o seu lugar. Porém, essa disfunção da carne faz com que essas coisas fiquem absurdamente exageradas na alma humana. Tem pessoas que se não tem uma afinidade com alguém, se sente deprimido e tira a vida. Tem gente que chega nesse nível, né? Olha só o que diz o outro texto aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Preste atenção nisso agora, que eu vou entrar em várias áreas interessantes. Vê? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você que é de Jesus Cristo, que nasceu de novo, você precisa trazer de dentro do teu espírito uma capacidade chamada domínio próprio. Porque se você não tiver domínio do teu corpo e alma, você está andando debaixo do domínio da carne, da velha natureza. E ele coloca na mesma lista de pecados sujos, ele coloca o apetite desordenado. Pastor, eu não saio com a mulher do vizinho, mas não pode ver uma picanha. E Paulo está falando, é a mesma categoria de carnalidade. Calma, Heber, essa mensagem não é para o irmão. Essa mensagem não é para o irmão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos nós, em alguma área do apetite, temos disfunção. Todos nós, aqui nessa sala. Eu tenho muita disfunção. Entendeu? O que Paulo está falando para nós é o seguinte: existe uma maneira da gente vencer isso, pelo poder do Espírito. A gente engorda porque a gente não está andando no Espírito. A carne, esse negócio de comer muito, é uma disfunção da alma. É algo emocional. Quantos acreditam nisso? Com certeza. Com certeza. Então preste atenção. Eu sei que alguns irmãos gostam da carne, mas não é uma mensagem para um, isso aqui é uma mensagem para todos nós. Todos nós podemos não pecar com a mulher alheia e não fazer isso, não ter idolatria nem avareza, mas podemos cair nisso. O que Paulo está falando é o seguinte: nós temos o poder do Espírito de viver uma vida dominada. Amém? Através da oração nós podemos controlar isso. Não aceite esse domínio da carne. Ah, eu adoro comida. Pelo amor de Deus, isso é mal. É anti-espírito. Amém? Ele está falando aqui de comportamento. Ele está falando de avareza. Avareza é a incapacidade de abrir a mão para abençoar alguém, para dar coisa. Também é uma natureza da carne. Certo ou não? Ele falou isso aqui, que é uma consequência natural de não andar com a consciência do Espírito. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, mansidão e domínio próprio.
Todos nós precisamos trabalhar um pouquinho melhor essa área de domínio próprio. Né? Eu vou estar aqui como pastor, depois do final do culto vai ter uma comida aqui. E eu vou estar com um binóculo desse tamanho mirando os irmãos, em nome de Jesus. A Ana Paula já está sem Santo. Se você, presta atenção, se você é crente, Ana Paula, você tem que maneirar a Coca-Cola. Fala, Pai, revela. Fala, Deus. Revela, Senhor. Estou falando isso porque isso é uma coisa que ela vai lutar contra a sua vida, esse negócio da carne. O apetite desordenado, ele mata você. Assim como a bebida alcoólica e como as drogas. Ah, pastor, mas eu não bebo nada. Mas come igual... Entendeu? Então você tem que controlar. Amém? O Espírito está fazendo olhar para você, desculpa, irmão. Olha só. Aí ele continua lá em Romanos, dizendo, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você já é morto para o pecado. Então por que ele manda você se considerar morto? Vamos usar a inteligência aqui um pouquinho. porque nem todos sabem, né? Muito bem, porque nem todos sabem. Quem mais tem uma resposta? Você já é morto para o pecado e o espírito? Eu convenci vocês ou não? O Espírito Santo. Sim. Então por que Paulo diz, considerai-vos mortos para o pecado? Pense. Porque você tem algumas propensões para pecar ainda. Mas na alma e no corpo. Então, para você vencer essas propensões, você tem que se considerar morto de verdade. Porque você já é morto para o pecado, mas está vivo. Você está vivo para vencer o teu apetite. Você está vivo para vencer a compulsividade sexual. Você está vivo para vencer o poder da fofoca. Você está vivo para fazer as coisas úteis do reino de Deus. Você está vivo para vencer a compulsividade pelo Facebook. Fala a Deus. Você sabia que você é vivo para você botar rédea na sua vida, em tudo que você precisa? Tudo que está consumindo demais você é coisa do pecado. Não precisa ser sexo. Tudo que te consome demais está trabalhando com a alma. É coisa da carne. E você fala, chega, eu preciso de uma disciplina espiritual aqui. Certo ou não? Vamos fazer uma listinha nossa? Paulo fez a dele. O que mais que poderia ter uma listinha aí? O que traz compulsividade? O que faz com que a gente passe muito tempo em algo? Trabalho. Workaholic. Limpa a casa. A Michelle não está aqui. Limpa a casa. Eu quero trabalhar a tua mente. Fazer compra do shopping. Aí, ó. Tá vendo como você sabe fazer a lista? Exatamente, ó. Gastar compulsividade. Chocolate. Pastor. Chocolate é coisa do... Tá vendo só? Coxinha. Coxinha pode. Presta atenção, irmão. Ó, isso aí tudo é uma compulsividade que está te matando. Quando você vê uma pessoa que tem dinheiro, né? Fazendo muita compra, e chega com a sacola e mais sacola, pode examinar que a alma dela está podre. Ela está precisando de graça de Deus. Ela está precisando de poder do Espírito. Isso é sério. Ela falou certo. Workaholic. Tem gente que não quer saber de nada com a hora do Brasil. Não quer trabalhar, né? Mas tem gente que é o inverso. Tem gente que, se parar de trabalhar, morre. É uma compulsividade pecaminosa. Pastor, o que tem isso a ver com o pecado? Isso é carne, é carnalidade. Isso. Todo tiene su límite, ¿no? Todo tem o seu limite. Tudo que te impulsiona demais, que você perde o controle, só faz aquilo. Eu tinha um primo que quando ia lavar a mão para comer, ficava 2h30 assim. Ele tinha uma doença psicológica. Vocês pensam que não existe isso? Mas isso daí é uma coisa da carne. Aí você vai no psiquiatra e o cara te dá um diagnóstico científico. E Paulo fala assim, é carne, irmão. O pecado está te dominando a cabeça. Você tem compulsividades.
O Hamilton era maluco, ficava 2 horas debaixo da água lá. O Roberto Carlos diz que tem toque, né? Que é aquele negócio de transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que quando está andando na rua fica contando os quadrados, põe o pé aqui, aqui não posso pisar. Isso daqui parece que é loucura, mas é uma compulsividade psicoemocional. Que quando você vai para o Espírito Santo, ele quebra toda essa cadeia da alma. Irmão, se eu fosse contar aqui o tanto de compulsividade que o ser humano tem, vocês vão ficar boca aberta. E Paulo está falando assim, vocês que são de Jesus Cristo, não devem mais andar assim, porque agora vocês morreram para isso tudo. Isso também você pode colocar como, se você tem medo de alguma coisa, por exemplo. Todas as fobias. As fobias. Todas as fobias são coisas da carne. Não tenho medo de levar jogo. Todas as fobias, olha, irmãos. Se você estudar a Bíblia mais detalhadamente, Paulo fala assim, nós não recebemos o espírito de covardia, nós recebemos o espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Todo medo, toda fobia não vem do Espírito, vem de Satanás. Não vem do Espírito Santo, vem do Espírito maligno. Satanás é o espírito do terror e do medo. É ele que cria essas fantasias malucas e temerosas na cabeça das pessoas. Está ficando claro, meus irmãos? Toda fobia, a aerofobia, medo de altura. A aracnofobia, medo de aranha. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, você quer vencer essa compulsividade? Considere-se morto para isso. Diga para a sua compulsividade todo dia, ei, eu estou morto para isso, cara. Eu estou vivo para o Espírito. Quando você fala isso em fé, aquela coisa, o corpo do pecado, porque aquilo é só um holograma. Sabe o que é um holograma? Holograma é uma imagem que parece real, mas você passa a mão nela assim, ó, ela é etérea. Tem coisa que assusta a gente, porque Satanás assusta só com a imagem daquilo que é falso. Se você usar a tua autoridade em Cristo e falar assim, eu não sou mais escravo disso, aquela coisa etérea, é igual um fantasma. É o que Paulo está falando aqui. Se você disser assim, considere-se morto para o pecado, ele morre. Quanto mais você der trela para ele, mais ele vive. Vocês estão entendendo isso? Isso é tão sério, irmãos, que a gente precisava fazer uma clínica. Nós estamos em desvantagem, né? Porque é 2 contra 1. É um espírito só contra o corpo e a alma. Exatamente. Agora você tocou uma coisa importante. A questão da proporcionalidade. O nosso espírito é perfeito, mas nós temos 2 partes defeituosas, a alma e corpo. O que Paulo está falando é o seguinte, o segredo da vitória é a renovação da mente. Se você renovar a tua mente com a palavra, você agora traz a tua mente em unidade com o espírito. E aí você tem poder sobre essa última parte, chamada corpo. Aí você vira o jogo. Aí você vira o jogo. O que o crente faz? Ele se empanturra de televisão, de mídia, de internet, de jornal. A cabeça dele é cheia de negativismo, de carnalidade, de sexualidade e de tudo. Ele está unindo com a sensualidade do corpo. O espírito fica absolutamente apagado dentro dele. Ele não tem poder contra Satanás. Ele não tem poder contra a vida. Os problemas vêm e ele é derrotado. Porque Satanás sabe disso. Só não sabe os crentes. Vocês estão entendendo isso? É muito importante que você entenda que você precisa obedecer a palavra. Renove a tua mente e faça com que ela tenha unidade com o teu espírito e o teu corpo é dominado. É o que Paulo falou ali. Amém? Aí ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Paixões significa impulso, significa desejos, inclinações, emoções. Né? Não reine significa não deixe de governar. Você tem poder sim, diga eu tenho o poder do Espírito Santo. Mas se você falar com essa força,
o teu pecado não vai embora nunca. Fala, eu tenho poder no Espírito Santo. Eu tenho poder no Espírito Santo. Quando você fala isso com ousadia, você ganha a ousadia. Porque agora você sabe quem você é. Sabe por que os escravos não saíam debaixo da escravidão? Porque eles não sabiam que eles eram livres. É ou não? Mas agora você sabe que você é morto pro pecado. Vocês que vieram lá de longe, vieram aprender a palavra de Deus hoje, vocês estão mortos para o pecado. Vão sair daqui com essa novidade de mente. Vocês morreram para o pecado. Se alguém chegar para você e falar assim, todo dia você tem que morrer para o pecado, porque tem um ensino teológico que diz assim, todo dia, irmãos, vocês têm que morrer para o pecado todo dia. Não, você não tem que morrer para o pecado todo dia. Você já está morto para ele. Você tem que dizer para ele que você já está morto. Amém? Para ele não, né? Para esse corpo holográfico, para esse defunto que fica te atazanando. Como é que Satanás tenta você? Ele sabe que ele não pode tentar você pelo espírito, porque ele não é louco. Na mente, né? Pela mente e pelo corpo. Quando você... Ó, como que Satanás ele mente para você, na tua cabeça? Quando você está chateado, ele chega com uma proposta da carne. Presta atenção nisso. Alguém te feriu emocionalmente. Você está mal emocionalmente. Ele vai sugerir na tua cabeça a fazer algo da carne. Ou você vai comer muito. Ou você vai assistir TV demais. Ou você vai se empanturrar de shopping. Ou você... Ele vai trabalhar com alguma área de carência da tua alma para te levar para o mal. Porque ele sabe que ele vai te hook ali. Hookear. Ele vai fazer um gancho em você naquela área afetiva que você está down. Portanto, quando você estiver down, você se levante em nome de Jesus e fala. Sabe como que eu faço? Eu me encorajo. Eu vou ler a Bíblia. Também. Tipo assim, ler não, eu escuto. Com a voz. Escuto muito. É só ficar down, eu vou. Porque eu sei que é um meio de espantar. Com certeza. A tua cabeça, irmãos, ela tem que estar no Espírito, nas coisas do Espírito. Porque Satanás é mentiroso. Mentiroso. Você quer ver como... a pessoa fala... Ó, a pessoa que foi alcoólatra e vem para Jesus, ela não é mais alcoólatra. Sabe o que os psiquiatras dizem? Que o alcoólatra nunca mais deixa de ser alcoólatra. Sabe o que o Evangelho diz? Que o alcoólatra, quando vem para Jesus e nasce de novo, ele não é mais alcoólatra, porque ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Portanto, quem é de Jesus e já foi alcoólatra, tem que dizer para si mesmo, eu fui alcoólatra, hoje eu sou livre pelo poder do Espírito. Porque eu sou nova criatura, eu sou de cima, eu sou do alto. Quando ele se identifica com isso, álcool não tem mais poder sobre ele. Entendeu? Sabe o problema do Alcoólatras Anônimos? É que ele tenta trabalhar o teu comportamento, mas não a tua natureza. Ele diz assim, eu estou a um passo de voltar para o alcoolismo, não é isso? O Alcoólatras Anônimos fala isso. No programa de Alcoólatras Anônimos. Eu já estou sóbrio há 365 dias. Mas eu sei que no primeiro gole eu volto tudo de novo para o alcoolismo. Por quê? Porque a natureza dele não foi mudada. Ele está trabalhando apenas o comportamento. Ele está tentando se mudar de fora para dentro. O Evangelho te muda de dentro para fora. Portanto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mas então, o que acontece, não só álcool, mas outras coisas em geral, o que acontece com as pessoas que aceitam Jesus, estão na igreja, canta, louva, pula, e continua na mesma coisa? Qual seria a sua resposta para isso? Tudo depende do ensino que é trazido para elas, entendeu? Porque se você não ensinar todo esse processo de libertação para as pessoas, elas não conseguem se libertar da carnalidade que elas têm. Quer ver? Tem igrejas que são muito legalistas. Se você ensinar a lei, você aumenta o poder do pecado em você.
É só a graça de Deus que te liberta desse poder do pecado. Então, existe falta de ensino, em primeiro lugar. Eu estou trabalhando com um grupo realmente pequeno durante um bocado de tempo para formar a cabeça de vocês na graça de Deus. Porque eu sei que é isso, são esses discípulos meus que serão gente de Deus aqui nessa cidade. Amém? As pessoas chegam para mim muitas vezes, pastor, nós temos que crescer essa igreja rápido. Não é assim. Nós temos que crescer um grupo primeiro, no discipulado autêntico. Vocês têm que entender quem vocês são em Cristo Jesus. Para que vocês possam ganhar outras vidas e fazer discípulos. Porque só estar na igreja e cantar não é discípulo de Jesus Cristo. Você levantar a mão e gritar não é discípulo de Jesus Cristo. Você é discípulo quando você entende quem você é em espírito e você se identifica com isso e vive o dia a dia da sua semana longe do pastor. Amém? Porque esse é o Evangelho. É quando você vive a sua vida sem vigilância. Aí você é discípulo. Quer ver se você tem um discípulo, se você tem um caráter do discípulo? Ninguém está me vigiando onde eu estou trabalhando e eu continuo discípulo lá. Eu continuo vivendo o Evangelho lá. Porque eu já sou uma nova criatura. Eu não preciso mais de vigilância. Entendeu, senhor? Todo esse pessoal de Aue, não entendeu o Evangelho ainda. Eu preciso de pelo menos uns 12 que entendam o Evangelho. Aqui. E que viva esse Evangelho. Que fala, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Esse pessoal é o pessoal que Deus quer aqui nessa cidade. 12 pessoas, 20 pessoas que têm a mentalidade divina implantada neles, muda essa cidade. Amém? Ele diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos entre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos da justiça que está dentro do Espírito de vocês. Vocês são justos, e porque vocês são justos em Cristo, ofereçam agora os membros físicos de vocês a essa justiça. Está vendo a coerência que existe aqui? Se eu sou justo e se eu sou ressurreto em Jesus Cristo, eu tenho que agora colaborar com isso. Eu preciso de cooperar comigo espiritualmente. Eu não posso querer ser santo oferecendo o meu corpo à imundícia. Porque aí Satanás entra e me faz ser escravo da imundícia. Vou ser claro com os irmãos. Eu não posso querer ter uma atitude correta com Jesus e me empanturrar de pornografia. Porque eu estou oferecendo os meus membros, os olhos, as minhas emoções, a algo absolutamente estimulante para a carne. E aí eu vou estar absolutamente fisgado naquilo, porque embora eu seja nova criatura, o corpo do pecado vai crescer tremendamente em mim. Eu vou ser uma nova criatura fisgado por... Está cheio de crente assim. Está cheio de crente que tem salvação, mas vive no inferno. Porque não entende o Evangelho. Continua se oferecendo a Satanás todos os dias. A internet maligna todos os dias. Os irmãos estão claros agora? Está claro para os irmãos? É uma questão de oferecimento. A pessoa se oferece voluntariamente a Satanás todos os dias e não se oferece a Deus. E eu pergunto se pode haver vitória numa vida assim. Amém? Depois ele diz, porque o pecado, irmãos, não terá domínio sobre vós. Está vendo uma mentira que muito crente fala? Ah, pastor, o pecado vem e me toma posse de mim. Parece que é um Frankenstein. Eu não consigo nada contra o pecado. Mentiroso. Porque a palavra de Deus diz assim, meu amado, de hoje em diante, porque Jesus habita aí dentro, o pecado não terá domínio sobre vós. Você pode vencer os teus impulsos. Diga amém. Amém. Você pode vencer. Você deve. Pisa na cabeça da Coca-Cola. Você pode vencer.
E não é pela psicologia, falando assim, eu posso vencer, eu posso vencer, eu posso vencer. Quanto mais você faz isso, menos você vence. Porque o seu poder não é psicológico. Não é a repetição mental. O seu poder está na fé. Eu creio que eu sou uma nova criatura. Portanto, Senhor, eu oro agora que teu Espírito entre em ação neste momento. Irmãos amados, eu sugiro a toda a igreja que antes de comer, ore, mas não ore para agradecer. Ore para Deus dar domínio na boca. Aqui está meu prato de comida. Eu vou fazer assim, Senhor Jesus, tua palavra diz em Colossenses 3 que um crente que tem o teu Espírito não deve ter um apetite desordenado. Então eu quero te pedir agora o seguinte, que 1/4 desse prato é o que eu vou comer. Você está praticando uma disciplina poderosíssima do Espírito. Amém? A gente tem que aprender a colocar só um quarto para botar a comida fora. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer pelo menos uma vez na vida, fazer um teste do Espírito. Pastor, vamos fazer esse teste aqui do Evangelho. Ô pastor, você está pegando firme, hein? Sabe por quê? Porque se você vencer isso, você começa a vencer todas as outras áreas que estão em deficiência na tua vida. É verdade. O poder de gastar dinheiro, às vezes você controla uma área e segura todas as áreas. Agora eu estou clarificando para você. Quando você tem domínio em uma coisa forte, você começa a ter domínio em outras áreas poderosas. Então, não pense que eu estou ensinando sobre comida, porque eu estou me preocupando com coisas materiais. Eu estou ensinando uma coisa do Espírito, o domínio que deve haver em você. Amém? Vocês precisam fazer um teste. Se vocês não conseguem fazer jejum, faça o teste de pelo menos uma refeição. Mas fala, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso dizer para esse prato que eu sou maior do que ele. Verdade. Eu preciso dizer para, sei lá, para tudo. Para essa televisão que eu vou fechar ela hoje e não vou ver esse negócio hoje. Porque eu vou concentrar minha mente nas coisas de Deus. Amém, irmão? Fala isso para você. E não se esqueça que depois do culto nós teremos aqui um banquete. Só metade. Aí, agora, vamos só terminar aqui. Então, Não, só um quarto. ele diz o seguinte, ó. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma, irmãozinhos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, se tornam escravos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O que Paulo está falando aqui é o seguinte, você ainda tem uma opção, você já é nascido de novo, você já é morto para o pecado, já é ressuscitado, mas você ainda pode se entregar ao pecado. E se você se entregar, você se torna escravo de novo. Está escrito aqui. À luz desse texto aqui, ó. O crente é nascido de novo, cheio do Espírito, ele pode se tornar escravo do pecado de novo ou não? Está aí, ó. Para todo mundo ver. Aí o cara não tem vitória, não tem progresso na vida, não tem prosperidade nenhuma. Os relacionamentos vão de mal a pior. O casamento vai para o brejo. Sabe por quê? Porque se você der lugar, Satanás entra, come o seu lanche e estoura o saquinho. Porque se você der lugar a Satanás, ele vai acabar com você. E Jesus falou assim, vocês estão perdendo porque vocês querem, porque vocês já têm toda a vitória nesse livro. O crente só perde porque quer. Jesus não vai fazer a parte dele, a sua parte. Jesus já fez a parte dele. A nossa parte, quem faz somos nós. Paulo fala assim, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cuidado com o que você olha
Pastor, eu posso olhar o que eu quiser, sou isento. Esse negócio aqui de filme X-rated, não se engane. A maldade que você assiste afeta todo o seu psicológico, o seu sistema mental e emocional. Filme de terror, filme de assassinato, filme de... Né? Tem gente que tem esse prazer de assistir tortura, o cara cortando a orelha do outro. Você sabia que aquilo está mexendo com a tua alma, está te estragando por dentro? Você fala, isso não mexe em mim. O quê? Você não sabe o mal que essas desgraças fazem na sua cabeça. A gente não pode assistir mais a luta do Canelo em Pó, então. Sofre demais com o Canelo. Você vai sofrer muito com aquilo. E outras coisas mais. Filme de assassinato, de estupro. Essas coisas que você vai alimentando a tua alma com aquilo. Porque o teu subconsciente não sabe se aquilo é verdade ou não. Ele entende aquilo como realidade. O teu subconsciente, quando você enxerga uma cena maldosa, você reage àquele mal. Como se fosse mal. Embora não seja. E aquilo te libera uma química dentro de você. É tudo ficção, mas você está mexendo com você para o mal. E o crente fica sendo alimentado nisso o dia inteiro e não se alimenta da verdade. Aí vem para o pastor e fala assim, minha vida é uma derrota total. Ah, é? O que você anda vendo? O pastor pegou lá no pulo. Amém, queridos? Jesus quer que você tenha uma vida poderosa, uma vida liberta. Ele diz assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino. Olha a importância do ensino a que vocês foi transmitido. Porque vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos do quê, querido? Onde é que está a justiça? Em Deus. Em Deus. Mas Deus está onde? No céu. E mais aonde? No seu espírito. Espírito. Uma tua charada. Dá uma voltinha só no de trás aí. Escravos tornam-se daquele que obedece, tá? Escravos do pecado que leva à morte. Só dando um rewindzinho bem pequeno, o senhor falou que pode viver uma vida de inferno, mas já está salvo. Uhum. Como é que nós vamos debulhar essa, de repente, é a grande abismo entre a minha mente e a sua? Escravos do pecado que leva à morte. Se você está em pecado, como é que você vai se considerar salvo? Se o próprio texto está falando que leva à morte. Então aquele cara que continua fazendo, ele não tem como contar com salvação, porque o próprio texto está dizendo que ele leva à morte. Então, veja só. A Bíblia fala de morte, não só morte física. A morte na Bíblia é um processo. Toda vez que você peca, isso está em Romanos 8, 2 capítulos para frente. Nós estamos em Romanos 6 aqui. Se você pega Romanos 8, Paulo fala assim, se você viver segundo a carne, você morre. Se você viver segundo o Espírito, você tem vida e paz. Não, toda vez que você peca, você dá lugar à morte imediata. Não a morte física imediata. A Bíblia chama de morte todo o efeito negativo do pecado nas emoções humanas. Entendeu? Toda vez que você peca, algo aconteceu dentro da sua emoção. O medo entra, você fica culpado, você se sente condenado, você se sente mal, você se sente... Isso já é morte, é um processo. Agora, esse processo pode ir crescendo em você se você continua pecando e vai transformando realmente morte em morte física. Pode levar você ao óbito, de fato. Mas Paulo está falando da morte física e não da morte espiritual. Okay? Se ele está falando de crentes em Jesus que são nascidos de novo, aqui, ele está falando da possibilidade do crente morrer mesmo, fisicamente. Não está falando do espírito, está falando de físico. Se você pega o texto de 1 Coríntios, que fala assim, porque vocês não discernem essas coisas e tomam a ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo, é por isso que tem muitos fracos e enfermos e até muitos que dormem, diz Paulo. Está dizendo o seguinte, os caras vão pecando e participando das coisas espirituais, sem discernimento, acabam morrendo fisicamente. Tem muita gente que morre mesmo, fisicamente, mas é físico.
Não está se referindo à morte eterna, nem à separação de Deus, nada disso. Paulo está fazendo uma distinção muito clara. O crente pode se escravizar ao pecado, tendo uma justiça firme. Ou ele pode decidir, falar, chega, eu não vou viver esse inferno. Eu vou me sujeitar à obediência que leva à justiça. E aí eu vou ter vida. Mas de todas as maneiras ele já está salvo. Ele está Está salvo. tranquilo, pode fazer o que for. Que tá Ele tudo pode bem. fazer o que for, mas ele vai sofrer consequências. Você não pode pecar sem ter consequências. Quando você é crente salvo e anda em pecado, você é um estúpido. Desculpa a expressão. Porque você está num lugar Satanás, o diabo vai entrar para valer, vai ter autoridade sobre você. Ele vai te matar, cara. Ele vai te destruir. Sabe? Ele vai preferir matar um crente em pecado do que um incrédulo em pecado. Quando o cara se torna crente, ele tem um alvo igual aquele target. Sabe aquela marca do target, que tem aquele negócio assim? Satanás fala, esse cara que eu quero. Porque agora ele não é mais um incrédulo. Ele agora é de Jesus Cristo, mas está andando em harmonia com Satanás. Satanás agora tem preferência por ele, para destruir a vida dele. É por isso que crente se destrói mais do que incrédulo quando vira crente. Porque não anda de acordo com o Evangelho. Foi claro ou não? E quando ele fala também nessa morte, seria a morte do espírito, porque se você une a carne com a alma, o espírito vai ficando de lado, né? De lado. Então, se dá lugar à carnalidade. Carnalidade, exatamente. Então, mas seria mais se refere à morte espiritual nesse aspecto também. Não, o espírito não morre nunca. Não, ele não morre, mas eu falo assim, você deixa de Deixa deixar de ter a você influência. agir, Você deixa de ter a influência da vida. Então Isso seria é uma morte a ausência. A ausência da vida é morte. Muito bem colocado. Toda vez que você vai perdendo a influência da vida do espírito, é porque a morte está aumentando. Muito bem colocado, exatamente. Mas será que não é esse o ponto da maioria dos crentes? Porque, por saber disso que você está acabando de afirmar, o caboclo continua fazendo o que quer, porque ele sabe que ele está salvo anyway. Eu não Se acredito ele vai nisso. destruir ou não, Eu não ele sabe que acredito. está salvo. Sabe o que acontece? Quando as pessoas não entendem o Evangelho, elas têm a tendência de viver uma vida pecaminosa e dada aos prazeres do pecado, porque não entendem a verdade. Se eu conheço Deus como amor, esse amor que Deus tem por mim, e tudo isso que Deus fez por mim, isso me estimula a viver uma vida para Ele. Me estimula a viver para Deus. É um amor. Entendeu? Você se sente mal. Se você faz uma coisa, o Espírito te revela na hora, não, isso não dá certo, você fez. Toda pessoa que diz que vive no pecado não conhece a palavra de Deus nessa profundidade. O Evangelho está passando aqui assim. Porque se você começa a entender todo esse mecanismo divino, você fala, como é que eu posso continuar vivendo no pecado? Mas mesmo se entender, está salvo. A salvação é independente disso. Você tem que entender. A salvação é dependente absolutamente do que Jesus fez por você. Jesus te salvou, não foi você que se salvou. Jesus falou, vem cá, você crê em mim? Creio. Então eu te salvo, porque eu sou o teu salvador. Isso não depende de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Está claro isso? A salvação vem só de Cristo. Agora, o comportamento de um cristão precisa ser trabalhado com um cristão. Deus quer que você chegue ao entendimento daquilo que você é em Cristo e que você mude radicalmente a sua maneira vil e errada de viver. Porque agora você é santo. Você é santo e, portanto, precisa passar a viver como santo. Entenderam isso, irmão? Isso é importante para o Evangelho. O que é errado é pregar o inverso. É pregar, porque primeiro você precisa ser santo para depois você ser salvo. Que é o que muita gente ensina. Entendeu? Tem muita gente aí, muitos pastores prominentes aí, que estão pregando que para que você seja salvo, você tem que ter uma perfeição absoluta no comportamento e no discipulado. Entendeu? Porque, sabe por quê? A minha dúvida nesse sentido é muito grande. Eu batalho dentro de mim com isso o tempo todo. Vou lhe dar um exemplo rápido, que eu sei que nós já passamos 5 minutos do horário. 2 minutos. Mas é o seguinte, hoje, por exemplo, eu vi uma reportagem. Tá? No Brasil, está tendo um concurso Miss Bumbum Evangelho. Miss Bumbum Evangelho. Justamente. E uma moça que ganhou isso foi participar de uma feira pornográfica em São Paulo, onde a dona, ela só estava lá dentro porque ela ia representar os produtos gospel eróticos.
E ela acabou entrevistando a dona, ainda falando, eu sou evangélica, a dona que vende o produto também, eu também sou evangélica. Agora, como que fala uma coisa dessa? Se tem Cristo, se tem o Espírito, está salvo, uma roupa minúscula, um palavreado, uns produtos que é igual ao do mundo. Como uma pessoa dessa pode ter um espírito e pode falar uma coisa dessa? Isso eu gostaria de entender. Porque do jeito que você está falando, do jeito que eu compreendo, é que todo mundo que aceitou Cristo já está salvo. Aqui, na China, no Brasil, no Equador, onde você for, aceitou Cristo, está salvo. Não interessa o que faz, o que deixa de fazer. Não. Paulo está falando aqui o seguinte. Eu não sei se eu fui claro desde o início da lição. Paulo começa com o seguinte versículo. Como nós permaneceremos no pecado, nós os que já morremos para Cristo? O que essas meninas estão fazendo, elas não sabem o que elas estão falando. Elas estão dizendo que elas são salvas e crentes, mas elas não estão demonstrando absolutamente que são salvas e crentes. Porque um salvo e um crente de verdade não anda mais em pecado, porque ele anda em justiça e em santidade. Isso tem que ficar claro para a igreja. Esse povo que está aí pela internet fazendo um monte de coisa dizendo que é crente, está longe de Jesus Cristo, longe do Evangelho. O verdadeiro Evangelho vai produzir mudança de vida. Entenderam, irmãozinhos? Todo esse pessoal gospel que está falando, nós somos gospel, a gente faz o que quiser, tudo do diabo. Porque o verdadeiro Evangelho da graça tem que mudar o teu coração e você tem que ser santo e justo, porque você já é um santo. Não basta eu falar que eu sou salvo e crente, isso não me faz salvo. Tem muito crente nominal, você está entendendo isso? Existe uma grande porcentagem da igreja hoje que é só nominal. Eu sou crente, eu sou gospel, eu sou evangélico. E daí? Tem o sangue do Cordeiro nisso? Você está salvo por Jesus Cristo mesmo? Então vamos ver as suas obras. É o que Paulo fala. Seriam os frutos. Os frutos. Não existe um evangelho como esse da graça que não produza frutos. Eu vou te dar um exemplo na minha vida. Eu estou pregando diariamente o evangelho da graça para você. Eu poderia dizer assim, eu que estou livre na graça, eu vou cometer o que eu quiser. Você olha para a minha vida e você vê eu fazer o que eu quiser? Eu que falo para vocês assim, os irmãos podem tomar um vinhozinho, porque vocês são livres, mas você vê eu bebendo vinho? Então, eu peço a você que olhe para quem é crente de verdade. Não olhe para gente nominal. E você não vai ter conflito nenhum. Amém? Você fala assim, existem uns caras que estão vivendo o Evangelho da Graça e com santidade. Esses caras é o que eu quero ver na minha vida. Não quero ver esse auê todo de Miss Bumbum evangélico, porque um dia Jesus vai passar a peneira e não vai sobrar um. Não é o que a palavra de Deus diz? Que no final Jesus separa ovelha de bode. Ele sabe quem é bode e ele sabe quem é ovelha. Jesus sabe quem é joio e quem é trigo. Agora Jesus disse o seguinte para nós, igreja. Não tenta partir o joio junto com o trigo já, porque você vai cortar os dois juntos. Deixa que eu faço isso no final. Você entendeu? Deixa, cara. Tira o conflito da cabeça, deixa os caras. Deixa o joio crescer. Os irmãos estão entendendo isso? Você precisa descansar na graça de Deus. Descanse. Você não tem papel de juiz. Isso aí já tirou metade do peso da tua cabeça. Porque você não tem esse papel. Você não é juiz de ninguém. Você é apenas um ministro do Evangelho. E quem eles quiserem ser, é com eles. Eles estão escandalizando o nome de Jesus, Jesus vai pedir conta. Deixa eles com Jesus. Amém? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa passagem do Evangelho da Graça, porque todas as quartas-feiras vocês estão crescendo na graça, que é o que Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?